Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar azaleias. Mas antes, aquela palavrinha. Escolhi hoje o Salmo capítulo 1, o versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Qual caminho você tem andado? Aqui nós temos o risco. Nós vamos começar pelas folhas usando verde grama de base, verde pântano, um pouquinho de sombra e areia, um pouquinho de luz. Vou começar por esta aqui. Primeiro, eu vou preencher com o verde grama. Segundo, eu vou identificar a área de sombra. Nesse caso aqui, ela tá por trás da flor, então esse cantinho vai ficar escurinho. Aí, você viu que tem um risquinho no meio de todas elas. Então, eu vou puxar esse risquinho com verde pântano. E vou dar uma esfumaçadinha, mas deixando, não tô fazendo ranhura. Vou deixar assim, ó, lisinho. Vou até colocar um pouquinho aqui, ó, da ponta pro pé, mas deixando também lisinho. Agora eu vou lavar o meu pincel, vou pegar um pouquinho do areia e vou fazer desse lado aqui um pouquinho de luz. Só que eu vou fazer uma luz assim, ó. Você viu que eu fui colocando a cor? Eu não deixei lisinho. Eu coloquei. Você pode colocar uma vez, depois colocar uma segunda vez no mesmo lugar. Isso vai garantir que aquela cor vai aparecer. Vou colocar aqui, ó, imediatamente nessa linha. Depois dessa linha também. Coloquei. O pântano, que é a sombra, eu dei uma esfumaçada, mas a luz eu vou colocar. Vai ficar com textura. Agora eu vou fazer esta que tá por baixo do botão, porque aqui a gente tem mais área de sombra. E eu vou mostrar pra você como fazer. Olha, ela tá nessa posição, passando por trás do botão. Então, um pouquinho de pântano aqui, que é o pé, tá por trás da flor. Eu vou subir com esse pântano nessa parte de baixo, porque aqui tá por trás da pontinha do outro botãozinho. Esse botão passou na frente, então aqui, ó, vai ficar escurinho. E aqui um pouquinho também. Você viu? Quem tá atrás fica com sombra. Quem tá na frente tem que ficar mais claro. Não vou passar a linha de pântano aqui. Assim, ó, faço um pouquinho da linha, depois eu dou uma esfumaçada pra cima, mas sem alisar. Só fazendo uma luz com batidinha. E um pouquinho aqui na ponta também, assim, na metade. Pronto ali. Eu vou fazer, vou marcar aqui, ó, vou fazer esta, vou fazer esta, vou fazer esta, aqui, 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 aqui. Mais esta e esta. Então, são essas as folhas e eu vou fazer, depois você confere. Vou fazer da mesma forma. Olha como ficaram as folhas. Eu quero que você preste atenção quando elas estiverem assim, ó. Uma por cima da outra. Aí você vai reparar onde coloquei a sombra e onde coloquei a luz. Sempre por cima. Aqui nesse canto também tem uma cruzada. Então, repare que eu coloquei luz dos dois lados para mostrar que tá por cima da outra. Agora, vamos fazer estes botõezinhos. Eu vou usar para flor, eu vou fazer essa azaleia
com rosa escuro. Usar branco para iluminar, um pouquinho de vermelho profundo para escurecer. Então, vai ser assim. Esse botãozinho. Então, eu vou começar com branco aqui, ó. Uma pincelada de branco. Já vou aproveitar e vou pôr nesse aqui também. Não preenchi inteiro, coloquei só aqui. Essa parte ficou sem tinta. E eu vou pegar um pouquinho, sem lavar o pincel, do amarelo canário. Eu vou fazer uma sombra aqui nesse espaço que eu não coloquei tinta. Isso ficou bem branquinho. Esse daqui também, vou colocar o amarelo canário aqui nesse cantinho. E vou subir um pouquinho com ele. Tem mais um botãozinho aqui. Então, eu vou colocar, nem lavei meu pincel, vou colocar aqui também o branco. Um pouquinho do amarelo aqui embaixo. Agora, eu lavo meu pincel. E eu vou pegar o rosa escuro, mas muito pouquinho. E vou colocar em cima desse amarelo. Ele vai fazer um tom, um tom rose, dependendo, se você colocar mais amarelo, vai ficar quase um caramelo. Vou colocar um pouquinho nesse também. Aqui é para fazer a mistura mesmo, tá? Fica um pouquinho de branco ali ainda aparecendo. Agora, eu lavo meu pincel e vou escurecer ainda esse rosa com um pouquinho do vermelho profundo. Peguei tinta aqui no pincel, tô trabalhando com o pincelzinho número 2. Eu peguei tinta que dá pra fazer todos os três. Olha, manchei. Subi fazendo um contorninho. Esse lado aqui também posso deixar um contorninho assim, ó, mais escurinho. Esse botãozinho também vou fazer a mesma coisa. E esse aqui também. Lavei meu pincel. Agora eu volto com um pouquinho do branco aqui, ó. Nesse também. E nesse também. Pode até deixar assim meio riscadinho. Quero que esse daqui fique assim manchadinho, ó. Vou fazer risco. Essa parte aqui, ela é verdinha. Eu vou colocar... Opa, tá molhada ainda a folha. Eu vou colocar o verdinho nesse aqui. Vou colocar neste. Eu vou escurecer um pouquinho aqui o fundinho. Escurecer um pouquinho entre os dois. E agora eu vou separar, iluminando com o areia. Vou dar uma pincelada naquele de lá e esse daqui eu vou passar assim por cima, ó, 2 pinceladinhas. Não precisa desenhar muito, não. Fazer aqui o contorno da folha para marcar bem. E aqui só uma pinceladinha assim já deu. Uma pinceladinha. Agora, nós vamos trabalhar esta flor e este botão. Esse botão aqui, eu vou colocar o amarelo aqui, ó, na borda e aqui por baixo. Agora, eu peguei o rosa escuro, vou colocar em cima do amarelo e vou dar uma puxadinha. E aqui vou colocar, ó, por baixo, que é a área de sombra. E vou colocar aqui desse lado também. Você viu que aqui ele já ficou mais puro. Tudo bem, é assim mesmo. Um pouquinho do vermelho profundo, para deixar ainda o tom um pouquinho mais acentuado.
Mas deixa assim manchadinho, não fique passando muitas vezes o pincel em cima, porque você tira esse desenho. Agora o branco vai fazer esse movimento, ó, ele vai fazer assim. Siga o teu risco. Isso faz parecer que tá torcido. Que pode até iluminar com um pouquinho do branco também. O amarelo é só para dar um tom, não é para ficar aparecendo muito. Peguei meu pincel zero, eu vou dar uma consertadinha aqui, ó, já. Tô pegando cor de rosa e tô pegando o vermelho profundo juntos. E agora o branco. Vou fazer o contorninho aqui. Aqui embaixo é aquela parte verde. Vou preencher. Vou escurecer com um pouquinho do verde pântano e iluminar. Agora a flor. Nós vamos começar aqui por baixo. Essa partezinha aqui. Eu vou colocar o branco. Um pouquinho do amarelo. E o rosa escuro. Já vou fazer aqui, ó, 3 pontinhos. E agora, eu tenho verde grama no pincel, eu vou pegar um pouquinho do vermelho profundo juntos. E eu vou fazer aqui o cabinho. Ele vai ficar um tom de marrom. E esse cabinho eu vou iluminar com o areia. Aqui também, 3 pinceladinhas. Pronto, iluminei com areia. Para esta flor, nós vamos trabalhar assim. Eu vou começar com o branco. Eu vou preencher estas pétalas. Vou preencher totalmente. Vou colocar um pouquinho de branco aqui, ó, nesta também, só a metade. Até aqui. O pincel ainda tá sujo de branco, mas eu vou pegar um pouquinho do rosa e vou começar aqui de cima. Eu vou dando pinceladinha bem de leve, porque eu não quero preencher. Aqui, essa tá por cima, então vai uma sombra assim, ó. Aqui eu vou deixar clarinho já. Pouquinho mais de rosa. Tá vendo aqui que tem um risco no meio? Passa esse risco. Aí vem do ladinho assim, ó, vem terminando com a tinta do pincel. Peguei mais um pouquinho de tinta. Essa pétala, ela tá por cima dessa outra aqui, ó. Então, ela tem que ficar clarinha. A de trás vai levar o escurinho. Ó, vai ficar assim. Aqui nesse cantinho também, ela tá por trás. Então, a gente põe um pouquinho da sombra. Mas não precisa preencher todo o espaço. Essa pétala aqui, ela tá por cima, ali. E eu vou começar com o rosa aqui em cima. Então, ela vai ficar branquinha aqui. Ela vai ter um rosa mais acentuado aqui em cima. Eu não preenchi inteiro de branco. Então, só vai ficar mais escurinho nessa parte aqui, onde eu não tenho um branco de base. Aqui eu só vou limpando o pincel, não precisa deixar essa linha muito acentuada, mas pode deixar. Agora, esta aqui, vou pôr um pouquinho do branco desse lado, porque ela tá por cima daquela.
E já vou colocar o rosa também. Aqui, ó, ela tá por baixo. Porque essa ficou na frente. Então, vou deixar rosa escuro praticamente puro aqui. Já vou colocar inteiro, que daí já vou puxando aqui, ó, no miolo. Agora que eu preenchi as pétalas, eu peguei um pouquinho do magenta no meu pincel. Eu vou dar algumas pinceladinhas de magenta. Por exemplo, aqui, ó, onde tem esse risco. Dou uma puxadinha para baixo. Isso vai dar um toque levemente arroxeado nela. Eu vou colocar um pouquinho aqui também, ó. E um pouquinho aqui. Agora, vamos terminar esta. Ela tem uma dobrinha aqui. Eu vou começar com o branco. Aqui fica uma linha reta. Aqui também, ó, vai ficar branquinho. Meu pincel tá com bastante branco, mas eu vou pegar um pouquinho do rosa escuro e eu vou passar inteiro aqui, ó, em cima da dobrinha. Porque eu sei o lugar dela, o risco vai aparecer e eu preciso de uma sombra para a dobrinha aparecer. Pronto, agora eu posso fazer a dobrinha. Pego um pouquinho do branco só de um lado do pincel. Ponho essa tinta para cima, saio daqui, faço a curva e termino aqui na linha. Não vale fazer assim. Sai e volta acabando na linha. Olha, saí daqui, cresci, voltei, acabei na linha. Aí, nós temos a dobrinha. Já vou aproveitar, fazer esse contorninho aqui, ó, com branco, puxo o meu pincel pra dentro. Aqui, eu viro o pincel assim, ilumino um pouquinho também. Esse lado também, olha, posso iluminar aqui um pouquinho. Esse já é o acabamento. E você viu que eu não tô esfregando muito o pincel. Esse eu vou começar daqui, vou descer aqui seguindo a linha. E vou colocar um pouquinho do branco aqui também, ó, nessas dobrinhas aqui, para acentuar o contorno, que eu não vou fazer com zero. Pronto. Agora, vamos trabalhar aqui o miolo, já. Eu quero colocar, a princípio, aqui, ó, bem no miolo, um pouquinho do vermelho profundo. Não coloquei bolinha. Tem uma pétala da azaleia que ela fica cheia de pontinhos. Então, eu elegi esta daqui. Eu vou colocar assim, ó, uma porção de pontinhos. Seguindo essa linha, tá? A linha da pétala, ó, a curvatura da pétala. Pronto. E agora, com o pincel zero, eu vou fazer saindo aqui do miolinho. Eu vou fazer alguns risquinhos. E para concluir, com o amarelo canário, eu vou fazer alguns pontinhos. Não é um pontinho redondo, tá? É uma puxadinha de pincel. Aí, essa tá pronta. Eu vou terminar esses cabinhos e o botãozinho aqui da direita. Vou começar esse botão com o rosa escuro nessa área aqui. E vou colocar um pouquinho do branco só ali na borda. Vou deixar assim manchadinho, porque eu quero que ele fique aparecendo bem o rosa e bem o branco. Agora eu vou fazer
essa parte aqui, ó, vou colocar um pouquinho do amarelo aqui embaixo. Vou completar com o branco. Vou sombrear com o rosa escuro. Esse lado tem que ficar clarinho. Aqui, ó, tá por trás. Então, tem que ficar escurinho. Essa parte, eu vou colocar o amarelo aqui desse lado, puxando pra dentro. Agora, eu vou colocar um pouquinho do rosa. E vou puxar o rosa bem em cima das linhas. Agora, lavo meu pincel e trabalho com o branco aqui, ó. Não é reto, aqui é com curvinhas. Vai entrando o pincelzinho. Assim, preserva aquelas linhas escuras. Se precisar, volte acentuando. E agora eu vou usar o pincel zero para fazer aquele contorninho aqui, ó, com o branco. Que eu quero que fique bem crespinho. Acho que aqui emendou, não pode emendar. Assim. Essa parte de baixo é verdinha. Também, ó, verde grama. Preenchido. Verde pântano. Faço um pouquinho de sombra na parte de baixo, onde tá por trás da flor. E com o areia, uma pincelada aqui, só para separar dos outros elementos, para mostrar que tá por cima. Agora, nós vamos fazer esta flor. Vou usar o magenta para fazer a primeira sombra dessa folha, dessa flor aqui. Então, vou colocar magenta aqui, ó, toda essa área que tá por trás. Essa pétala, ela ficou por trás aqui, ó, dos dois lados. Então, já vou colocar o magenta aqui. Vou puxar um pouquinho do magenta pelo meio. Sobrou uns espaços, não faz mal. Vou colocar já na outra pétala. Ela também ficou por trás dessa daqui, então aqui vai ficar escurinha. Eu vou colocar um pouquinho do rosa escuro aqui, assim, ó, sujando. E já vou completar com o branco. Como eu não lavei o meu pincel, esse branco não vai ficar puro, ele já vai ficar sujinho. Aqui eu vou colocar na área de sombra, eu vou colocar o rosa escuro primeiro. Subir aqui, ela tá por trás. Essa pétala aqui também. Ela tá por trás. Aqui pelo meio, já vou subir com rosa escuro, fazendo essa sombra aqui. Vou colocar um pouquinho do magenta. Só sujar com magenta em cima da borda do rosa escuro, para a cor ficar um pouquinho diferente das outras. Agora eu vou lavar meu pincel e vou usar o branco puro na partezinha que sobrou. Esta eu vou deixar ela bem clarinha aqui, porque ela tá por cima de tudo aquilo. Não, antes vou deixar já o miolo aqui escuro. E eu vou usar o magenta aqui, ó. Puxando pra fora. Agora, lavo meu pincel e coloco o branco. Desse lado aqui, eu desço com o branco
E desse outro é só mais aqui em cima, ó, que tem branco mesmo. Eu vou colocar o rosa escuro aqui. Se você inverter a ordem, não faz mal, tá? O resultado vai ser basicamente o mesmo, com tonalidades diferentes. Tá, agora eu já posso pegar o branco e fazer aquele acabamento, ó. Aqui área de luz, então eu coloco um pouquinho do branco puro. Aqui já vou passar o branco para ficar bem em cima do risco. Aqui também. Aqui e aqui. Aqui um pouquinho. Nessa pétala. Aqui possa já acrescentar um pouquinho do branco também. Aqui vou colocar o vermelho profundo em cima do magenta para fazer aqui o miolinho. E vou colocar nessa pétala aqui aquela porção de batidinhas. Vou puxar os risquinhos dos pistilos. E colocar os pontinhos com o amarelo. Agora vamos para a última flor. Eu terminei de preencher de branco essa daqui, só não preenchi aqui o miolinho. E eu vou trabalhar com o rosa escuro, só um pouquinho, fazendo as sombras. Vou começar aqui, preenchendo o miolinho já. Só aqui que ele vai ficar puro, porque tá direto em cima do tecido. Ó, vou puxar pra cá, fazendo a sombra aqui. Nessa pétala aqui eu vou fazer uma dobrinha. Então, é um pouquinho de sombra. Depois tem o risquinho, né? Do risquinho, você puxa pra dentro, esfumaçando. Aqui, ó. Essa pétala tá por cima, então, eu vou puxar o escurinho aqui. Essa pétala ficou por baixo daquela. Então, eu vou puxar um pouquinho desse escurinho aqui. Temos o risquinho, vou colocar aqui bem no meio, nem vou chegar na ponta. Vou esfumar aqui pra baixo. E não vou preencher todo esse branco, ó, tá vendo? Coloquei aqui e só vim limpando o pincel pra trás. Esta, eu tenho o risquinho também, vou colocar bem em cima. Vou dar uma esfumada aqui pro lado de lá. O lado de lá seria pro lado esquerdo. Vou passar aqui, ó, colocar uma pinceladinha aqui na ponta e vou puxar um pouquinho, fazendo contorno até aqui. Porque aqui eu preciso que fique branquinho, então não devo descer com esse rosa por aqui. Coloquei demais, vou lavar meu pincel. Desse lado, eu vou colocar aqui a sombra. Viu que essa ficou clarinha inteira? Risquinho, contorninho. Vou limpando o pincel. Aqui também fica escurinho. Esse escurinho aqui eu venho puxando pra baixo. Eu vou deixar dividido. Esta última aqui, eu tenho... Aqui ela tem que ficar clarinha. Mas eu tenho um risquinho aqui, que é tipo uma dobrinha. Então, eu coloco um pouquinho de tinta, vou empurrando, mas deixo ali em cima bem clarinho. E pro lado de cá, eu vou colocar a tinta aqui, ó. E eu vou puxando, limpando o pincel. Isso. Agora, eu vou sujar com um pouquinho do magenta, pra
também dá um diferencial na cor. Não vou colocar em todos os lugares. Eu gosto de colocar, no caso aqui, ó, o magenta em cima do rosa. Ele faz um tom de rosa diferente. A mistura, né? Aqui também ficou só nesse lugarzinho contorno branco, então eu vou passar um pouquinho do rosa, só aqui, ó, contorninho. Lavei meu pincel, eu vou pegar o vermelho profundo, vou colocar só um pouquinho aqui, puxando pra fora. Não tô deixando aquela marca, tá? Não é uma bola. Coloca a tinta aqui e vai esfumaçando em todos os lados, para todos os lados. Com o vermelho profundo, eu vou fazer nessa pétala aqui, ó, aqueles risquinhos. Pronto, aqui acho que já deu. Você viu que é um crescendo, assim, não preenche inteira a pétala. E agora com o pincel zero faço aqueles risquinhos. E os pontinhos de amarelo nas pontas. Não faça assim, tipo, todos paralelos, faça meio cruzando. E agora, se você tem dificuldade de fazer esse acabamento com o pincel 2, você pode fazer com o 0. Olha só, carrego o pincel de tinta e coloco a tinta bem no meio do espaço que eu quero iluminar. E puxo a tinta para um lado e para o outro. Olha, aqui eu posso colocar na pontinha, puxo para lá, coloco de novo. Com o pincel 0 também fica bom. Mas se você consegue fazer com o outro, não tem por que usar o 0. Só vou pôr um pouquinho ali. Aqui, ó. Essa borda tá por cima. Aqui também tá por cima, só que aqui eu puxo pra cá também, pra esquerda e pra direita. A dobrinha, né, que a gente tem aqui. Aqui, ó, posso bater o pincel até um pouquinho pra fora. Eu vou fazer aqui também um pouquinho. Pronto. Nós vamos esperar secar um pouquinho para fazer o fundo. O trabalho está totalmente seco. Eu vou colocar o diluente. Ó, coloquei no pratinho, tô usando um pincel número 10. E eu vou passar diluente toda essa área do fundo. Tenha certeza de que tá bem espalhadinho, cobrindo tudo. Pronto, já espalhei por toda parte. Por que que eu gosto de usar o diluente para fazer fundo na toalhinha? Porque se a gente coloca a água vai crescer aqui e vai borrar essa parte do felpudo da toalha. Enquanto que o diluente não faz isso, o diluente ele não cresce. Agora eu vou usar o azul hortênsia, tirei o excesso aqui e vou colocar nessa parte de cima aqui, ó, todos os cantinhos. Eu não vou chegar até lá em cima. Aqui, ó, imagine uma linha. Então, vai ter um pouquinho. Eu tô usando o mesmo pincel. Se você quiser, pode pegar um pincel menor, um número 6, por exemplo, para espalhar o azul. Considerando que aqui
em cima do diluente, essa tinta ela não vai correr, então você não pode deixar assim, ó, essas manchas. Você tem que ir limpando com o pincel, fazendo sumir. Do jeito que você deixar, ele vai secar. Na água é diferente. Na água, a gente coloca a tinta e à medida que vai secando, a tinta vai se espalhando, vai sumindo essas manchinhas. Com o diluente, não. Você tem que esfregar o pincel até diluir tudo. Pronto, acho que pra cima foi bom. Eu vou trocar o meu pincel. Peguei o número 6 aparado, porque agora eu vou usar o verde grama. Tiro o excesso de tinta e eu vou fazer essa parte aqui, ó, de baixo. Até a barra da toalha. Aqui no finalzinho, você não precisa encher. Você pode colocar aqui e vir limpando o teu pincel. Olha, vai ficando mais suave, tem um fundinho, mas não fica tão pesado quanto ali no meio. Outro detalhe, não deixa um espaço verde até aqui e comece já do azul direto. Não, limpa teu pincel em cima do azul. Aqui também, ó, vou limpar o pincel com um pouquinho do verde. Não precisa colocar tudo, mas isso é para fazer uma gradação da cor. Trabalho concluído. Se você quiser fazer uma toalha de rosto, você pode repetir o risco. Se você quiser fazer a de banho, você pode repetir 3 vezes, que dá o espaço certinho. Terminamos mais uma aula e eu amei pintar azaleas. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br e eu quero agradecer aquelas pessoas que têm me apoiado. Muito obrigado!